Então sejam todos bem-vindos. Nós podemos começar com uma oração? Uhum. Tá. Alguém gostaria de fazer? Eu posso fazer. Eu posso. Quem quiser, fique à vontade. Me tira o microfone aqui. Eu posso. A Karen pode fazer? Pode ser, então, Karen, pode ser. Faz favor. Pai Celestial, estamos gratos, Pai, por todas las bendiciones que tenemos, por este día. Pai, te pedimos seu espíritu para que esté con nosotros y para que podamos escuchar y aprender un poquinho más sobre seu evangelho. Deixamos tudo isto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, obrigado. Então vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui o que a gente vai ver hoje. Tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Nós vamos ver, então. Não é esse aqui. É esse aqui. Estão vendo aí no slide? Vou colocar aqui. Eu estou vendo ele em branco. Não? Ai, 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 perdão. Isso eu não quero. Vou ver. Espera aí. Então, eu vou compartilhar esse aqui. E agora? Estão vendo aí agora? Muito bem. Então, essa é a lição 17, o poder da palavra. Então, claro que é a palavra de Deus, né? Nós vamos ver um pouco sobre isso. Então, a introdução diz que os profetas do livro de Mórmon fizeram grandes esforços para produzir e preservar as escrituras que nos abençoaram, que nos abençoariam hoje. Então, nessa lição, nós vamos ser lembrados que ao estudar e apoiar as palavras dos profetas, nós podemos receber o poder de vencer Satanás, caminhar nossa jornada pela mortalidade e, por fim, a vida eterna. Então, vocês assistiram aquele filme A Busca pela Felicidade, do Will Smith? Se eu não me engano, eu assisti. Ele faz com o próprio filho, né? E ele tem um instrumento que ele tenta vender o tempo todo, que é um scanner para ossos lá, para médicos, né? Ele tenta vender aquilo, mas ele nunca consegue. Ele não tem nem onde morar. Então ele fica carregando aquilo o tempo inteiro com ele, não pode perder aquilo, porque aquilo é a passagem para ele ter dinheiro para comer, para tudo isso. Aquilo acaba sendo muito importante para ele. Então vocês imaginem como que os profetas faziam para manter as escrituras. Hoje é muito fácil, né? Hoje nós temos ela no celular. Né? Mas por muito tempo isso era muito difícil de se fazer. Eram gravados em placas de metal, as placas de bronze ou as placas de latão, né, como a gente vê. Depois eram feitos em placas de ouro. E depois foi com a invenção do papiro, as outras maneiras de gravar também foram usadas. Mas era muito mais difícil de ficar mantendo elas, né? Tinha que ter um cuidado muito grande. E esses profetas se esforçaram muito para manter esses escritos para que nós tivéssemos eles hoje em dia. Hoje é de fácil acesso, né? Você entra na internet, você consegue ter todas as escrituras aí online, muito mais fácil, né? Não precisa nem ter em casa. Então vamos lá, vamos ver algumas desses ensinamentos aí. Muito bem. Então tá lá. Todas essas escrituras são escrituras que a gente pode ler hoje, né? Se não der tempo, eu vou deixar para vocês assistirem aqui depois, para vocês verem uma por uma. Então vamos ver o que o Elder D. Todd Christofferson, dos 12 Apóstolos, falou sobre as Escrituras e sobre quem as escreveu. Deixa eu pedir então para o Jesus. Pode ler para a gente, por favor? Posso. Devemos ainda mais aos que diligentemente registraram e preservaram a palavra ao longo das eras, frequentemente com trabalho e sacrifício árduos, Moisés, Isaías, Abraão, João, Pablo, Nefi, Mormon, Joseph Smith e muitos outros. O que eles sabiam sobre a importância das escrituras e que também precisamos saber. Então essa é a pergunta que a gente tem que debater também, né? O que essas pessoas, esses profetas sabiam sobre a importância das escrituras que nós precisamos saber também? Moisés, Isaías, Abraão, Paulo, Nefi, Mormon. Eu acho que eles sabiam que é a forma em que Deus fala conosco. Sim. Então, de aí nós precisamos sempre saber que Deus quer de nós. Sim.
São conselhos, são princípios inspirados que são registrados, né? O Senhor falou que fala a todos os povos, tanto no norte como no sul, como no leste, como no oeste, nas ilhas do mar, e ordena que eles escrevam as suas palavras. E pelos livros que forem escritos, a terra será julgada. Mas não só por isso, para que nós tenhamos também luz, entende? A palavra do Senhor é luz, é um caminho, é um conhecimento que nos é dado, destilado, para a gente poder se aperfeiçoar nesse caminho. Muito bem, então é muito importante que nós entendamos que os profetas reconheciam a importância das Escrituras, por isso que eles as gravavam. E muitas vezes, quando nós temos um sentimento do Espírito, quando nós assistimos uma conferência geral, ou lemos as Escrituras mesmo, estudamos, nós podemos ter entendimento pessoal daquilo. E se nós anotamos aquilo, nós podemos ter mais entendimento depois. Fica muito mais fácil se nós gravamos, porque na hora você pode ter uma catarse, como se diz, né? Uma inspiração, um momento de reflexão, uma resolução até, né? Uma resolução é assim, eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu tenho que ler mais as Escrituras. Você tem um sentimento e um pensamento ao mesmo tempo, é uma resolução. Não quer dizer que você vai fazer depois, mas aquilo vem. Então, se você registra aquele sentimento, aquele momento, eu devo fazer mais isso, eu devo ser mais bondoso com a minha irmã, né? Devo ser mais paciente com os meus pais, sei lá, alguma coisa que você sente na hora. E você anota ali um momento e tal, isso vai fazer com que o teu espírito também se lembre. E você vai ter uma chance maior de poder guardar, porque vira uma escritura para você. Não é que vai ser uma escritura para todos, mas naquele momento é uma escritura para você. Mas nós não podemos confundir, né? As palavras dos profetas, que vêm inspiradas pelo poder do Espírito Santo, e as palavras que o próprio Espírito nos dá quando nós lemos as palavras dos profetas. Então, essas duas coisas são importantíssimas para nós termos em mente. Muito bem. Então, vamos ver agora, de acordo com esses versículos do primeiro Nef, por que as Escrituras são tão importantes. Então, eu pediria para Daniele, gostaria de ler para a gente esses versículos? Posso ler. Faz favor, então. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros, para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais, e também para que eles preservemos as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, as quais lhes foram dadas pelo Espírito e pelo poder de Deus desde o começo do mundo até o tempo presente. Muito bem. Então, por que as Escrituras são importantes, Daniela? O que você entendeu disso? Elas são importantes porque, querendo ou não, são palavras dos santos profetas e elas são de Deus, né? Então, no caso, se elas veio dos profetas, eles agem por meio do Salvador e do nosso Pai Celestial. Então, aquilo que o Pai Celestial espera que nós façamos, que nós sejamos, ele vai falar através dos profetas. Exatamente. E isso ali ele passava para os profetas antigos também, mas vale até para os nossos dias atuais, porque são palavras transferidas pelo Espírito. Sim. Perfeito, muito obrigado, Daniela. Isso mesmo. São palavras transferidas pelo Espírito para nós, para o nosso uso. E a viagem da família de Leí não estaria completa se eles não trouxessem os registros da casa de Labão. Tanto é que eles tiveram que retornar a Jerusalém para trazer essas escrituras. E Nef não mediu esforços para poder fazer isso. Eles tentaram várias vezes, não deu certo. Ele até levou o ouro e as coisas preciosas da casa do seu pai para tentar trocar, né? Mas no final não teve jeito, ele teve que matar Labão para trazer as escrituras. E o Senhor justificou isso, que é preferível que um homem iníquo pereça do que uma nação inteira pereça na incredulidade. E por isso ele fez para que executasse os seus propósitos justos para com os filhos dos homens. Então o Senhor faz as coisas acontecerem quando Ele quer, né? E aí tem mais uma parte aqui do livro de Mórmon, no primeiro Nef, capítulo 5, do 21 ao 22, que também fala da importância das escrituras. Vamos ver. Merielle, gostaria de ler, faz favor? Posso? Faz favor. Isso de acordo? Esse aqui no... 20? E havíamos, 21? Nef 20. Ah. Isso. E havíamos obtido os registros que o Senhor nos ordenara, e os havíamos examinado e visto que eram de grande valor. Sim, de tão grande valor que poderíamos preservar os mandamentos do Senhor para nossos filhos. Era, pois, sábio para o Senhor que o levássemos conosco enquanto viajamos pelo deserto rumo à terra da promessa, da promissão. Isso, obrigado. Então, segundo esses versículos aqui, por que era importante que Nef trouxesse as escrituras junto com eles?
que vocês entenderam aí? Porque os registros eram de grande valor, como diz ali, né? Eram muito importantes. Eram de grande valor, isso mesmo. Para que eles pudessem preservar os mandamentos, para que eles pudessem lembrar-se dos mandamentos. Tá? Nós vamos ver um exemplo de uma nação que não trouxe as escrituras consigo. Né? Vocês sabem que o Senhor trouxe 3 povos para as Américas que estão no livro de Mórmon. Provavelmente tenha mais, mas a gente não sabe, desses relatos ainda vão ser revelados. Mas no livro de Mórmon nós temos 3 povos. Vocês lembram quais eram esses 3 povos? O primeiro era a família de Leí, né? Os nefitas. Nefitas e depois lamanitas. Quais eram os outros 2 grupos que vieram? Vocês lembram? Eu lembro dos de Jared lá, né? Os Jareditas. Jareditas, exatamente, os Jareditas, que vieram do tempo da Torre de Babel, muito tempo antes. E quem mais? E esses que Tem estão aí. outro. Tem Eu outro. não lembro se é antes ou depois da família de Lei, mas nas escrituras falam de outro povo que ele... En el libro de Mormon está otro povo que ele vim. Não lembro se antes ou depois de Nefi, mas tem outro povo. Foi depois, um pouco depois, quando Jerusalém foi destruída. Foram os Mulequitas. Molequitas, isso. Muleque era filho do rei Zedequias de Judá. Quando Nabucodonosor invadiu e tomou toda Jerusalém, o pai dele viu os filhos serem assassinados. Né? Todos os filhos foram mortos na frente dele, do rei Zedequias, e aí ele foi cegado. Então, a última coisa que ele viu foram os filhos sendo mortos. Mas Moleque escapou. O Senhor trouxe Moleque para as Américas também. Provavelmente ele veio por outro canal, né? Porque a Babilônia controlava todo o litoral. Então, provavelmente ele veio pelo caminho do sul também. Mas isso são especulações. O problema é que ele veio com uma turma, mas eles não trouxeram as escrituras. E a gente vê no relato do livro de Mórmon, aqui no livro de Omni, que quando o rei Mosias foi para essa terra, chamada Zaraenla, ele encontrou um povo lá. Zaraenla eram 2 coisas, né? Era o nome de uma cidade, era o nome de um dos descendentes de Moleque, que tinha vindo lá de Jerusalém. Só que olha o que acontecia, né? O Senhor mandou eles lá, enviar o povo de Mosias, olha aqui no 14, com as placas de latão que continham os registros dos judeus. Então, Nefe tinha as escrituras e foi passando de geração em geração e chegou até o rei Mosias, que era como se fosse a Bíblia, os 5 livros de Moisés, mais alguns livros de Isaías, alguns livros de Jeremias, talvez, Malaquias, eles tinham algumas escrituras. Não, Malaquias eles não tinham porque o Senhor deu para eles depois em 3º Nefe. Mas eles tinham grande parte dos escritos que nós temos no Velho Testamento. E esse povo de Israel não tinha nada. Então, olha lá o que aconteceu no 15. E aconteceu que Mosias descobriu que o povo de Israel saíra de Jerusalém na época em que Zedequias, rei de Judá, fora levado cativo para a Babilônia. E eles viajaram pelo deserto e foram guiados pela mão do Senhor através das grandes águas, a terra onde Mosias os encontrou. E ali viveram desde aquele tempo. E na ocasião em que Mosias os encontrou, haviam se tornado numerosos em extremo. Não obstante, haviam tido muitas guerras e sérias contendas, e de tempos em tempos haviam caído pela espada. E seu idioma corrompera-se, e nenhum registro tinham trazido consigo, e negavam a existência de seu Criador, e nem Mosias nem seu povo podiam entendê-los. Então, qual que é a consequência dos Molequitas terem vindo para as Américas sem ter trazido as escrituras? Não sei o que aconteceu lá, se eles não tinham tempo de trazer. Nefe teve que voltar e buscar os registros, mas eles fugiram mesmo, porque o seu pai estava sendo morto. Foi bem na época da destruição de Jerusalém mesmo. Mas qual que foi a consequência para ele? Olha no verso 17 lá. O que vocês perceberam? Primeiramente, eu acho que eles perderam grande parte da história deles, né? Porque, querendo ou não, quando eles deixaram as escrituras, eles perderam a parte genealógica da família deles, que era algo que Leí se preocupava quando pediu as placas de latão. E eles perderam toda a história que eles tinham. Eles perderam todas as palavras proferidas pelos profetas da época, tudo que eles haviam aprendido, a própria língua deles também. Exatamente. Obrigado, Daniela. Então, eles sofreram muitas coisas. A gente vê no Brasil numa ínfima comparação quando as pessoas vêm da Itália para o Brasil, da Alemanha, e teve uma época que foi proibido que eles falassem aqui, eles acabaram misturando a língua e se esquecendo. Né? Então, aqui não só aconteceu que eles misturaram a língua deles, a língua se corrompeu, tanto é que Zaraenla não conseguia entender Mosias, nem Mosias eles direito,
Mosias, primeira coisa que teve que fazer eles aprenderem o idioma deles, dos nefitas, para depois eles se entenderem. Depois ele ensinou as escrituras para eles e aí eles decretaram Mosias como rei de toda a terra. Aí os molequitas se tornaram nefitas também e participaram do restante do livro de Mórmon. Mas olha, não só isso, eles esqueceram de quem eles eram, esqueceram do idioma, mas eles esqueceram da existência do seu Criador, negavam a existência do Criador. Então isso acontece de várias maneiras, né? Veja só, um povo que não tem as escrituras vai acabar vivendo de um jeito que vai negar a existência de Deus. Isso é fato. Mas também pode acontecer o contrário. Nós vemos hoje em dia, por exemplo, os judeus até hoje não acreditam no Novo Testamento. As escrituras estão aí, mas por um motivo histórico eles não acreditam. As pessoas ainda hoje não acreditam que o livro de Mórmon é um outro testamento de Jesus Cristo, que ele realmente veio nas Américas, que ele realmente chamou 12 apóstolos aqui, e também fundou a sua igreja aqui, assim como ele fez em todas as outras tribos que ele visitou. E o Pai sabe para onde enviou cada tribo. Então, são dois problemas aí, né? Um é você não ter escritura e outro é a descrença generalizada que as pessoas não põem à prova a palavra de Deus, né? Como diz Moroni. Exorto-vos que pergunteis a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntares com coração sincero, ele vos manifestará a verdade dela pelo poder do Espírito Santo. Então, a única maneira das pessoas saberem é pelo poder do Espírito. Mas sem as Escrituras para nos lembrar, né, você vira em mitos e tradições e crendices que um pai passa para o filho, que passa para o neto, que se perde. Em 2 ou 3 gerações, você já não mais acredita em Deus. Então, por isso que o Senhor queria que Nefe trouxesse as Escrituras, para que fossem preservadas as suas sementes, né? Temos mais lá uma pergunta. Quais bênçãos os nefitas receberam por terem as placas de latão? Então, aqui nós já temos no livro de Alma uma explicação sobre o que foi o efeito de trazerem as placas de latão para cá. Vou pedir, então, para... Jesus, gostaria de ler para a gente? Sim. Faça favor. Y estas placas de latão que contêm estas gravações são os registros das Sagradas Escrituras, que contêm a genealogia de nossos antepassados desde o princípio. Segura. Eis que foi... Obrigado. Até aí. O que é a genealogia dos nossos antepassados? Ali tinha de que seu pai, seu avô, Seu pai, seu avô, a história da sua família, né? a tribo onde eles eram. De Manassés, né? Passando por José. Sim. Ali que Leí descobriu que ele era descendente de José do Egito. Né? E aí ele conseguiu. Já está indo? Tá bom, tchau. Você comporta. Então tá bom. E lá ele descobriu que ele era descendente de José do Egito. Né? E nas escrituras também Joseph Smith ficou sabendo disso, que ele também era descendente de José. Né? Veja só a importância. Pode continuar, Jesus, faz favor. Eis que foi profetizado por nossos pais que seriam preservadas e transmitidas de geração em geração, e que seriam guardadas e preservadas pela mão do Senhor até que fossem levadas a todas as nações, tribos, línguas e povos, para que conhecessem os mistérios nelas contidos. E eis que foi pela sabedoria de Deus que estas coisas foram preservadas, pois eis que elas ampliaram a memória deste povo, sim, e convenceram a muitos do erro de seus caminhos, levando-os a conhecer o seu Deus para a salvação de suas almas. Muito bem, Jesus, obrigado. Então, vocês estão vendo aqui que várias foram as consequências, as bênçãos que os nefitas receberam por terem as placas de latão, né? Uma das coisas que aconteceu foi que elas foram preservadas para ampliarem a memória desse povo e a convencer a muitos dos seus erros, né? Dos erros dos seus caminhos. Então, veja bem. Nesse sentido aqui, o que vocês acham que Alma quis dizer quando ele falou que as escrituras ampliaram a memória desse povo? O que será que significa isso? Ampliar a memória. Acho que, assim como fala que os molequitas esqueceram dos mandamentos, o ter as escrituras permitiu que para eles que eles lembraran e ampliaran a memória em quanto aos mandamentos, aos profetas, a o que Deus tinha feito por eles, sacándolos da terra de Jerusalém. Uhum.
Isso mesmo. Muito bem. Tantas coisas aconteceram, né, para que eles pudessem lembrar. Vamos ver uma declaração do Elder Christofferson sobre isso. Deixa eu ver. Daniele, você diria para a gente a primeira metade, até nesse pessoalmente? Posso sim. Vai saber. As Escrituras ampliam nossa memória, ajudando-nos a lembrar sempre do Senhor e de nosso relacionamento com Ele e com o Pai. Lembram-nos do que sabíamos em nossa vida pré-mortal. Ampliam nossa memória em outro sentido, ensinando-nos sobre épocas, povos e acontecimentos que não vivenciamos pessoalmente. Tá, até aí. Então, como que as Escrituras ampliam a nossa memória nesse sentido aqui, né, segundo o apóstolo? Segundo o apóstolo, elas ampliam nos ensinando sobre as épocas, os povos e acontecimentos que a gente não viveu. Então, toda a tradição histórica, e eles também nos lembram das coisas que a gente sabia, as partes espirituais da nossa vida pré-mortal. Exatamente, obrigado, Daniela. Então, uma pessoa pode ter várias revelações de Deus, né? Você pode na tua vida, no decorrer da tua vida, lembrar-se de algumas coisas que você aprendeu através de oração, através de obediência aos mandamentos, né? Mas quando você aprende sobre outras pessoas, em outros lugares, em outros momentos que também tiveram essas mesmas experiências, você consegue ter um entendimento maior. Você aprende sobre as outras épocas, os outros acontecimentos. Por isso que o livro de Mormon traz essa história desde 1000 anos. 1000 anos de povos que vieram nas Américas e todos os ensinamentos e o que acontece com a ascensão e a queda dos impérios. Nós vimos que Daniel predisse isso, né? Aquela pedra cortada da montanha sem mãos, que vai derrubar todos os reinos da terra, é o reino de Deus, né? E todos os reinos foram caindo, e vão cair, né? O que não vai cair é o reino de Deus, que vai ficar estabelecido na terra. E quando a gente tem esse entendimento, é muito mais fácil de você, por exemplo, se contextualizar. Peraí, eu não sou o único que estou passando por isso, né? Você tem um sentimento de pertencimento, você consegue se reconhecer nisso, né? Você consegue ver sentido nesse acontecimento. Por isso que é bom estudar a história desde Adão até os dias de hoje. Sempre você vai aprender alguma coisa. Eram lugares diferentes, eram povos diferentes, com culturas diferentes talvez, mas era o mesmo evangelho, né? Vamos ver a segunda parte, então? Faz favor, Daniela, de novo. As Escrituras também ampliam nossa memória, ajudando-nos a não esquecer que nós e as gerações anteriores aprendemos. Aqueles que não têm ou que ignoram a palavra escrita de Deus acabam deixando de acreditar nele e esquecem o propósito de sua existência. É o que ele falou dos molequitas, né? As pessoas que não têm as escrituras, a tendência deles é negar a existência do Criador. Se bem que tem muitos povos, todos os povos acabam desenvolvendo os seus mitos de criação, né? Muitos são até parecidos com o que a gente tem nas escrituras, né? Mas essa questão de negar a existência do Criador é porque você vive segundo o homem natural. Você vive segundo os seus próprios padrões. Você não acredita que existem, por exemplo, regras de condutas ou mandamentos, ou que o Senhor, de repente, se importe contigo, né? Você acaba não acreditando nisso. Então, manter as Escrituras em nossa vida nos ajuda a ampliar essa memória, não só a memória da nossa própria existência, das coisas que nós estamos passando, mas também te dá um direcionamento. Não só das tuas gerações anteriores, mas para as posteriores também. Então, vamos lá. Pergunta: quais doutrinas, princípios ou histórias das Escrituras aumentaram ou expandiram sua memória do Senhor e seu relacionamento com Ele? Agora, para vocês, né? Tem alguma história que vocês lembram, que vocês leem nas Escrituras, que ajudaram vocês a expandirem essa memória do Senhor? Do seu relacionamento com Ele? A história de Enos, a história de José do Egito, a história de Moisés, a história de Noé. Sei lá, qualquer história das Escrituras que ajude você a expandir a memória. Você lembra, lembra que aconteceu isso com Nefe. Tá, então pode se aplicar na minha vida também. Eu lembro quando o Senhor falou, acho que com Oliver Cowdery. Sim. E ele falou que não tem convênio. No tem convênios 8? Eu não lembro. Eu sei, é que eu lembro como se fala em espanhol. Sim. Mas ele fala que já havia falado paz a sua alma. E que ele queria traduzir. Sim. E Deus falou que ele já havia falado ele antes.
Então, eu gostei disso, porque isso aumentou meu testemunho, porque eu sabia, houve tempo em que eu senti e supe que logrei ver como Deus tinha obrado em minha vida quando eu li essa escritura. Então eu mirei para o passado e eu vi que Ele havia falado paz a minha alma, Ele havia consolado-me e todas essas coisas. E acho que eu senti-me identificado com essa escritura. Sim, obrigado, Jesus. Muito bem. Nós acabamos nos identificando. Existe uma relação pessoal com as Escrituras. Apesar do Senhor falar para as pessoas, para uma determinada pessoa, como ele falou para Oliver Cowdery, ele pode falar com cada um de nós, porque o princípio é o mesmo. Ele nos conhece a todos. Nós podemos lembrar. Então, lembra-te, volve tua mente para o dia em que te iluminei. Você vai lembrar que você já recebeu um testemunho disso. Você já sabe que essas coisas são verdade. Então, muitas vezes você fica perguntando a mesma coisa para o Senhor, ou você fica duvidando de algumas coisas, mas Ele já te disse algumas coisas. E você tem que ter essa memória do Senhor. A memória do Senhor é um privilégio que você tem de ter uma experiência pessoal com Ele. Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, né, vocês, gente que é casado, ou nós temos uma família, você vive com a pessoa dia a dia. Né? Você tem que ter um relacionamento com ela de confiança para você. Mesmo que você errar ou brigar por alguma coisa, você sabe que ainda tem como chegar e conversar e como resolver. Né? E com o Senhor você desenvolve isso pela experiência que você tem com Ele. Pela experiência de memória. Aquelas vezes que você errou, aquelas vezes que você fez certo. Então Ele vai expandir esse conhecimento. E para que a gente se lembre disso, é muito mais fácil você ler as Escrituras. Dizem que quando você quer falar com o Senhor, você faz uma oração. Quando você quer uma resposta mais rápida, você lê as Escrituras. E muitas vezes Ele vai transportar aquele ensinamento das Escrituras para você. Como diz lá, Ele molda as suas misericórdias segundo as necessidades dos filhos dos homens. Ele molda as misericórdias. Ele tem misericórdia por todos nós, mas a misericórdia é específica. Então, eu sei que você tem determinado problema, para você é mais difícil guardar esse mandamento. Então, para você, eu vou te tratar diferente, de acordo com a tua capacidade. Cada um conforme a sua capacidade e a sua habilidade. O Senhor sabe o que vai acontecer com cada um de nós. Né? Ele consegue dar a sua medida completa de misericórdia. Muito bem. Vamos lá, então. Alguém mais tem alguma experiência que lembra das Escrituras ou que as Escrituras ajudaram? Eu não sei se enquadra muito, mas eu gosto muito de pensar, tipo, me move, de certa forma, a parte de ler, por mais que seja, talvez porque eu li várias vezes, começando o livro de Mormon e voltando, mas ler me impressiona muito por conta da coragem deles e o quanto valor ele realmente dava para as placas de latão, para a antecedência dele, né? Sim. Para a história dele, a família deles, e como que aquilo ali não poderia se perder. E eu fico pensando como o trabalho de genealogia e história da família, realmente o quão importante isso realmente fez. Tipo, hoje em dia nós temos a bênção patriarcal e nós podemos ver de qual tribo que nós viemos, mas tudo isso teria se perdido se não fosse por Leí, né? Sim. Se ele realmente tivesse deixado com Labão, o que poderia ter acontecido com as placas? Tudo estaria perdido, né? Sim. E provavelmente o Senhor teria que restaurar outra tribo para que nós ficássemos sabendo dessas coisas. Os propósitos dele não vão se frustrar, ele vai fazer com que a sua obra aconteça. Né? Mas aqueles que deixam de participar perdem. Essa é a verdade. Todo aquele que for advertido deve advertir o seu próximo, como nós vimos. Né? Então, o que acontece? Nós todos temos essa necessidade de estudar as Escrituras, de aprender. Se você fosse viajar para um outro lugar, né, você fosse pensar, você vai para um lugar e não volta mais. O que seria a coisa mais importante para se levar? Às vezes a gente pensa, vou levar comida, vou levar roupa, vou levar dinheiro. Né? Mas se nós não levarmos as Escrituras, provavelmente nós esqueçamos de Deus. Não quer dizer que vai acontecer imediatamente. Mas esse hábito de você estar em contato com as Escrituras, de sentir a influência do Espírito quando você lê, de ter revelação pessoal para as coisas que você faz todos os dias,
vai se dissipando. Chega um momento que você acaba duvidando. Agora, né, estou abandonado aqui mesmo, vou ficar náufrago aqui nessa ilha aqui sozinho. Então, talvez uma das coisas mais importantes que nós tenhamos que ter conosco são as Escrituras. Se nós não conseguimos levá-las conosco, né, o Elder Scott, um dos 12 apóstolos falecidos, fala que nós devemos escolher alguns versículos importantes que são importantes para nós e tentar memorizar, tentar gravar essas Escrituras. Isso é um bom exercício para você usar o teu arbítrio no pensamento. Tudo que é louvável, de boa fama, né? Quando você pensa nisso e você grava essas escrituras, você tem bons pensamentos. Você consegue, né, de certa forma, ter uma âncora, né, para poder pensar numa coisa boa. Então, é uma maneira de você lembrar também, de levar elas contigo, né? Levar na mente e no coração. Então, muito bem. Então, essa é uma das perguntas que nós temos que sempre lembrar, né? Como que as escrituras expandem a nossa memória. É uma memória espiritual, não é uma memória somente de escritura. Isso aqui foi o profeta tal que falou para o povo tal, no ano tal. A gente pode aprender isso é importante. Mas não só essa memória temporal que vai surgir, mas a memória espiritual também. E você vai, como diz para Oliver Cowdery, volta tua mente para o dia em que te iluminei. Volta tua mente para o dia que lembra aquela noite que você estava lendo aquele capítulo, que você sentiu isso, aquilo. Naquela noite eu te expliquei isso. Ou naquela tarde, ou naquele dia que você leu essa escritura. Então o Senhor vai trazer essa memória para você. Porque o Espírito vai gravar isso, né? Com certeza. Todas as coisas que eu acabei esquecendo quando tinha saído da igreja foram restauradas. Hoje eu consigo lembrar do lugar onde eu estava 15, 20 anos atrás. Coisa que eu tinha esquecido. Porque essa memória fica gravada. Por isso que no julgamento muita gente não vai ter desculpa, né? Em algum momento isso fica gravado aí. O julgamento é só fazer assim, ela volta. Todos os nossos pensamentos estão lá registrados, né? Todas as circunstâncias. Bom, eu estou sendo informado aqui pelo programa que eu tenho mais uns 5 minutos desse tempo. A gente pode tentar continuando com esse e depois a gente pode abrir um outro link. Podemos fazer isso? Ou vocês acham que dá para terminar agora? Eu prefiro abrir mais um depois. Eu prefiro continuar. Tá. Então vamos fazer mais uns 4 minutos aqui e depois a gente faz a segunda parte. Então vamos lá. Vamos ver essa escritura aqui em 1 Néfi, capítulo 8. Lembram dessa gravura? O que significa? Quem que lembra? Estão vendo aí? É do sonho de Leí. O sonho de Leí, está no capítulo 8, né? Então aqui está as escrituras principais do lado, mas quem conseguiria resumir rapidinho essa história aí? A história da árvore da vida. Alguém lembra? Eu posso tentar resumir. Vamos lá. Tá. Leí teve um sonho durante o deserto, Sim. em que estava ele caminhando na escuridão e até que ele encontrou uma árvore muito bonita, muito grandiosa de luz, com um fruto muito desejável. Quando ele comeu daquele fruto, ele desejou que sua família também comesse dele. Sim. A sua esposa e seus filhos comeram, tirando Lamã e Lemuel, que não quiseram comer do fruto. Aí ele vendo ao redor, ele viu que tinha uma barra que ligava até a árvore, mas que ela também era rondada por muita névoa e tinha uma grande multidão que tentava se chegar até a barra, mas acabava se perdendo na névoa. Tinha também um rio por onde alguns acabavam tentando atravessar ou se perdiam caindo por lá e acabavam se afogando, se perdendo. E havia também um grande e espaçoso edifício que ficava pairando do outro lado, onde as pessoas que ficavam lá, elas ficavam em uma grande festa com roupas finas e tudo mais, um grande luxo, e zombavam das pessoas que comiam da árvore. Então aquelas pessoas que conseguiam comer e às vezes não eram tão fortes, elas acabavam se sentindo envergonhadas e acabavam saindo dali, indo para o edifício, por causa que elas se envergonhavam de ter comido do fruto, porque as pessoas do edifício zombavam delas. Isso, muito obrigado, Daniela. Exatamente isso. E o que a gente vai ver aqui, deixa eu tentar trazer para o lado aqui, na explicação depois de Néfi quis saber exatamente o que aconteceu com o sonho do seu pai. Então, todas as coisas que o pai chegava e contava para Néfi, ele fazia oração e queria saber por ele mesmo. E o anjo veio e explicou para ele a visão do pai. Quando o anjo chegou e perguntou para ele, que desejas tu? Não, quer dizer, o Espírito apareceu, né? O Espírito Santo apareceu para Néfi e perguntou, que desejas tu? Desejo ver as coisas que meu pai viu. E aí ele deu uma visão para Néfi e
Né? Em vários momentos, depois o espírito se afasta e entra um anjo e apresenta essas coisas para Nefe. Mas olha lá, no capítulo 15, nós temos a explicação do que era a barra de ferro. Né? E disseram-me, o que significa a barra de ferro? Ele estava explicando para os irmãos, né? Os irmãos perguntando, que nosso pai viu que levava a árvore. E eu disse-lhes que era a palavra de Deus, e todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam. Nem as tentações, nem os dardos inflamados do adversário poderiam dominá-los até a cegueira para levá-los à destruição. Então, essa é a principal pergunta que nós temos que ter em mente. Né? O que você acha que significa apegar-se à palavra de Deus? Que é essa barra de ferro do sonho de lei. O que vocês acham? O que significa se apegar à palavra de Deus? Se me permitir falar de novo, eu aprendi muito com os acampamentos e seminário, principalmente, que a palavra de Deus seriam como se fossem as escrituras e os profetas, o que eles dizem, né? E é interessante que na escritura fala se apegar continuamente à palavra de Deus. Então, constantemente nós estarmos lendo as escrituras, nós estarmos vívidos para aquilo que o Espírito fala para nós e aquilo que os profetas estão falando para que nós sigamos. Isso que seria se apegar à palavra de Deus. Muito bem, muito obrigado, Daniel. E, segundo esse versículo aí, são algumas bênçãos que nós podemos receber se nós fazemos isso. Né? Como diz aí no versículo 24, jamais perecer. Né? Os dardos inflamados do adversário vão nos levar à destruição. Então, a gente pode se precaver contra isso. Né? Como diz na Escritura, né? Revesti-os de toda a armadura de Deus. Bom, eu vou ter que terminar aqui agora, porque está acabando o tempo. E eu vou, daqui provavelmente uns 10 minutos eu volto, porque eu preciso renderizar esse vídeo aqui e mandar o link para vocês. Então, vamos dar uns 10 minutos de intervalo aí, beleza? Até daqui a pouco, então.